Estamos aqui em um novo episódio do Neuro e Marketing Podcast com a participação super especial de um grande amigo aí de longa data, o João Farias. E vamos falar sobre narrativas, storytelling, sobre marketing em sua essência, né? O João, ele já trabalha aí há muito tempo, né? Mais de 2 décadas com marketing, publicidade. Também é publicitário, né? Isso, por formação. Ele é o CMO da Compaixão, uma empresa que atua no terceiro setor, e cofundador também da TokTok. Então, já vamos começar aqui com uma pergunta bem complexa, bem polêmica, né? Por que não? O marketing ele existe? O marketing é apenas uma narrativa, ele é uma crença, na verdade, né? Ele existe na vida real? Arthur, tudo existe. Mas antes da gente pensar como é essa caixinha do marketing, a gente precisa voltar um pouquinho atrás na estrutura dela. O indivíduo profissional de marketing, ele tem 3 fatores. Ele tem conhecimento, ele tem cultura e ele tem o consumo. Antes de qualquer coisa na vida dele, ele teve isso na estrutura. Então ele virou profissional de marketing. Ele vai trazer esses valores para o seu profissional. É inevitável. Mas para ele conseguir êxito, ele vai ter que alinhar esses mesmos valores ao objetivo do questionamento que é trazido pelo cliente. Então, o problema chega até ele, ele vai ter que alinhar os seus valores, com o conhecimento técnico e tudo, e unir. Quando ele for fazer essa união, se ele tiver uma equipe para dar subsídio à resposta, ele vai ter que fazer ainda mais, entrar mais na toca do coelho. Então, ele vai ter que passar para os seus liderados, para toda a sua equipe, e todo mundo vai ter que entender, de alguma forma, o caminho. É o tal do fit cultural, que hoje o RH chama. Sim. Então, ele vai precisar traçar isso. Agora, vamos pensar que essa malha se estende. Ele não tem só mais um cliente, ele tem 5 clientes. E ele tem 5 equipes multidisciplinares. Então, ele precisa alinhar as culturas que são externas, que são diferentes, a diversidade do seu time. E aí, o seu time, se ele não tiver a capacidade da curva de aprendizado, ou o próprio profissional, a curva de aprendizado e resposta ágil, o marketing nem existe. O marketing existe, então, enquanto uma crença. É isso? Exato. Sem crença, não há marketing. Crença por parte dos colaboradores de uma empresa ou de um produto, dos envolvidos, no caso dos stakeholders, daquele problema especificamente. Exato. E de quem vai consumir. É uma simbiose e é quase que, vamos chamar assim, é um surto coletivo. Você entende? Então, você tem, de um lado, a turma aqui idealizando uma hipótese, uma narrativa, colocando ela em técnicas comerciais, né? Que aí a gente vai lá, Kotler, vai vendo outras estruturas de macroeconomia, microeconomia e afins, e aí você coloca isso dentro de um planejamento estratégico e tático e vai para a rua. Mas quando vai para a rua, na outra ponta, você está comprando a narrativa inicial interna que ninguém fala. Então, é quando a gente vai para aquelas questões de semiótica, semântica, verbo no imperativo. Nos anos 90, verbo no imperativo determinava qualquer produto. É verdade. Compre batom, seu filho merece batom. Quero minha Calói. Então, me dá, Danoninho, Danoninho dá. Pipoca e Guaraná. Eram frases muito simples, né? Inclusive. Exato. A gente está falando aqui de um misto entre marketing e publicidade. E para a gente que é da área, a gente entende bem essa diferenciação entre marketing e publicidade. Para o público em geral, até considerando o que a gente vê em rede social, TikTok, né? O pessoal fala muito sobre marketing digital como se fosse uma forma de emprego, de ganhar dinheiro. Você ganha muito dinheiro, milionário com marketing digital. O que é marketing e o que é publicidade? E em que momento eles se encontram e se complementam? Tá. Eu não vou dar uma certeza com uma teoria, mas com essas 2 décadas de aprendizado, eu construí uma outra percepção sobre isso. Porque, para mim, o marketing ele é a narrativa. Ela é a construção da narrativa. A publicidade é o mecanismo com que essa narrativa se espalha. É como se fosse a execução. É a execução. E o marketing seria o planejamento. É o planejamento. Boa. Então, você tem essas 2
pontas. E aí, na hora que isso vai para a cadeia do consumidor final, e a gente fazendo esse comparativo, porque vivemos os anos 90 enquanto consumidores, e hoje estamos num mundo muito mais moderno, muito mais versátil, muito mais rápido, muito mais celery, que é uma outra pegada. Então, tipo assim, aquele tempo se consumia muito tempo, né? Você tinha muito tempo de abstração. Hoje, com a tecnologia, você não tem o tempo da abstração, você tem consumo e impulsos o tempo todo. E é a guerra pela atenção, né? Antigamente, eu lembro, tem até lá no perfil do Neuro e Marketing, lá no Instagram, um vídeo do Pipoca e Guaraná de 1991, de um VT que tem um jingle clássico que ele se eternizou aí por décadas, né? E era um jingle muito simples e ele teve um impacto muito forte na publicidade. No entanto, naquela época, nós só tínhamos a televisão como grande veículo, grande canal de comunicação. Então você já esperava que o seu público estaria ali, por exemplo, num domingo do Fantástico, assistindo o Jornal Nacional, que era o horário nobre. Você já tinha uma expectativa de que, investindo ali, você alcançaria a grande massa, a grande maioria. Hoje nós temos redes sociais completamente pulverizadas, uma briga por atenção de 1 segundo, 2 segundos, que você tem que capturar aquela atenção. E a maior dificuldade hoje é o quê? Manter a atenção, não é isso? Então, hoje se mistura muito essa questão do marketing, da publicidade. Como é que você vai contar uma narrativa complexa, por exemplo, num vídeo de 15 segundos? E isso a gente antes estava falando sobre coisas, atualizando, né, das vidas, mas, cara, eu vou trazer isso. Imagina, por exemplo, WhatsApp hoje é uma ferramenta onde a gente se comunica. Eu confesso, eu não tenho a certeza que o algoritmo compreende isso. Mas olha as coincidências com que a gente consome a informação na internet. Você conversa comigo, eu converso com outra pessoa, a outra pessoa sobre alguém. Esse alguém está conversando sobre outra coisa comigo. Será que não tem um fit de dados aí que ele vai me trazer conteúdo daquele relacionamento do momento presente? Uhum. Eu acredito na probabilidade que sim. Não à toa, a Meta, que é a empresa responsável pelo grupo do Facebook, comprou o WhatsApp, né? Por meros, entre aspas, 16 bilhões de dólares. Então, assim, para valer 16 bilhões de dólares, existe um motivo que talvez seja esse. Hoje eu estou dentro de um ambiente de tecnologia e correndo desse ecossistema que já vem há um tempo, mas hoje cada vez mais no núcleo disso. Então, tipo, desenvolver tecnologia é de fato você desenvolver o produto que vai ser consumido. No terceiro setor, aí é uma coisa que eu já estou do meio para o fim da jornada. Então, tipo, eu estou desacelerando do ambiente comercial e estou começando a conviver melhor com as minhas crenças humanas e não as minhas crenças profissionais. E é engraçado como que cada vez que isso vai sendo mais crescente, as oportunidades vão ficando mais amadurecidas. Uhum. Entende? Então, quando eu faço essa correlação entre o tempo passado e o tempo presente, hoje é tudo mais rápido, tudo mais celery. Se você não se estrutura para compreender isso e como condicionar essa narrativa todos os dias para competir com a audiência, antigamente a gente tinha, sei lá, vamos dizer que na grade total da TV tivesse 4 horas de comerciais ao todo. Em 24 horas, 4 horas era puro comercial de 30 segundos. Uhum. Breaks. Hoje não existe mais isso. É comercial o tempo todo. E ele está, é como se fosse um tecido, né? Um tecido digital, e ele está ali como se fosse parte desse tecido, emaranhado. Ele não tem mais uma frequência. Não existe um programador, existe um algoritmo agora. Exato. Na TV você tem um programador, uma pessoa que faz a programação, né? Encaixa ali. É o modelo, digamos assim, mais antigo da publicidade, né? Que a gente chamava de broadcast. Hoje vivemos o modelo do quê? Do socialcast, com a publicidade até disfarçada através dos influenciadores que estão ali contando narrativas embutidas em um conteúdo, que é o que a gente chama de infotainment, né? A gente está vivendo Hollywood, só que do lado de dentro da produção cinematográfica. Dos bastidores. Dos bastidores. Então, tipo assim, a Coca-Cola aparece ali, a marca tal aparece ali, não sei o que aparece ali. De forma implícita e a coisa funciona. Entende? A vida da gente virou completamente uma narrativa de expectativas. E essas expectativas são muito propensas para o comercial.
Seriam micromensagens subliminares, como se fossem doses homeopáticas? Não sei se os profissionais têm essa consciência na hora de executar. Alguns sim. E é por isso que se faz estudo baseado em dados hoje em dia. Sim. Mas, entende? Alguns sim. Outros vão pelo ego ou simplesmente, ok, vamos que é legal. É verdade. Ainda sobre o tema da narrativa, eu trouxe aqui o clássico livro numa versão especial do Sapiens, né? É uma versão em quadrinhos, ilustrada. Mas o mesmo conteúdo está no livro tradicional, tá? Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque o Yuval, eu gosto muito do Yuval porque ele tem uma visão assim filosófica que consegue até abraçar o marketing, né? Quando você lê um livro do Yuval, você não está lendo um livro só sobre história. Você está lendo um livro sobre antropologia, sociologia, história também, e também marketing e publicidade, né? Ele fala muito, ele tem um livro só sobre isso, que é o Homo Deus, né? Que é sobre Big Data, né? Dataísmo. Inclusive, esse livro, Homo Deus, eu costumo falar em bastidores, mas posso falar aqui com você, tranquilamente. Ele é a minha bíblia terrena. É perfeito, cara, como ele desenha o caminho para onde estamos indo. Em 2012, né, aquele livro. Então, exato. Em 2012, para vocês terem uma ideia, o Facebook não havia comprado ainda o WhatsApp, né? Uhum. Nem havia se transformado em Meta. Ele já antecipou o TikTok, ele já antecipou essa nossa vida dominada pelos algoritmos. Basicamente, a gente não sabia nem como ia consumir a tecnologia de um smartphone nessa época. Nessa época. E ele adiantou isso, né? Muito. Ele adiantou também questões políticas, né? Que a gente teve um podcast aqui sobre isso, de como alguns políticos utilizam os dados para fazer seu marketing político, né? Para acertar mais ali nas emoções, acertar de forma mais precisa. Azeitar o objetivo. Azeitar o objetivo, em vez de ficar fazendo teste AB também, né? Então, o que é que o Yuval fala aqui especificamente no Sapiens? Eu adoro essa parte que ele fala da Peugeot, né? Ele fala que ele faz uma relação da Peugeot, do leão da Peugeot, com o leão do... Deixa eu ver aqui o nome. O Homem-Leão de Stadel. O que é o Homem-Leão de Stadel? Foi uma escultura encontrada por arqueólogos que representa a revolução cognitiva do ser humano. Então, é como se ali fosse um marco divisor entre o ser humano primata animal e o ser humano da narrativa. E ele fala que o leão, se vocês pesquisarem, coloca no Google aí, Homem-Leão de Stadel, S-T-A-D-E-L, ele é um leão com antropomorfismo, né? Ele é um leão com forma humana. Foi a partir desse momento que a mente humana, digamos assim, ela começou a criar narrativas. A leitura da natureza se transformou na narrativa. E ele faz essa associação com o leão da Peugeot. Aí ele fala o seguinte, que a Peugeot ela só existe enquanto narrativa. Porque os carros automóveis são produzidos em fábricas, né? É um amontoado de materiais, de commodities como aço, plástico e outras coisas. Só que ele diz o seguinte, são milhões de carros, é uma empresa espalhada aí no mundo inteiro. Ele fala o seguinte, se a Peugeot não é os carros, nem os operários e nem as fábricas, ela é o quê? E o rapaz responde, os gerentes e os proprietários. Acima de tudo, a Peugeot sou eu, ou seja, o fundador. É como se ele estivesse conversando com o fundador da Peugeot, que foi ali no começo do século passado. Ele falou, aí ele contesta, ele diz, não, não e não. O senhor morre em 1915, mas a Peugeot continua existindo em 2020. Com outros proprietários. Em 2014, a família Peugeot vai vender a boa parte das suas ações para uma firma chinesa. Veja bem, a Peugeot não só tem fábricas chinesas, como também tem proprietários e diretores chineses. Aí ele entra numa discussão, ele diz, mas a Peugeot é imortal. Digamos que a Peugeot desrespeita uma lei. As fábricas seguiriam, os acionistas seguiriam vivos, mas a empresa deixaria de existir, né? Por uma questão trabalhista, por exemplo. Como muitas empresas já deixaram de existir, né? Então, o que ele quer dizer com essa relação entre a Peugeot, o leão da Peugeot e o leão de Stadel, que foi essa escultura encontrada aí há alguns milhares de anos? Que a Peugeot é uma narrativa. A marca Peugeot ela só existe enquanto um compartilhamento de ideias entre cérebros humanos. Mas na natureza, na realidade, ela não existe. E ele fala, em outro capítulo, em outro contexto, ele fala que o ser humano,
mesmo nós sendo descendentes diretos de um ancestral comum com outros primatas, como o chimpanzé, o bonobo, etc., somos a mesma família, inclusive, eles são nossos primos evolutivos, mas tem uma diferença significativa que vem através dessa revolução cognitiva. Nós somos os únicos animais que olham para uma árvore cheia de bananas e nós criamos o deus da banana. O chimpanzé, ele apenas vê a banana como alimento. Ele vai lá, consome a banana como um alimento, né? Objetivamente, digamos assim. É como se fosse um material da natureza objetivo, físico e real. Nós criamos o surreal, que é o deus da banana ou a marca da banana, que é aí onde entra o marketing. Exato. E é fato, você tem bananas que são etiquetadas, né, no supermercado com uma marca. Como assim uma banana tem marca? A banana ela foi feita por uma árvore, ela foi coletada. É engraçado que, tipo assim, Arthur, a gente, uma vez, conversando com você, inclusive, você me falou sobre o DNA, o propósito do DNA. A missão do DNA... O gene egoísta. Né? Então, tipo, a missão do DNA é o quê? É multiplicar, é se propagar o mais possível que puder. Quando a gente vai falar sobre marketing ou sobre essa estrutura correlacionada à comunicação, no geral, a negócios e tal, a gente tem a mesma estrutura. Não deixa de ser. Essa passagem do livro, ela é incrível, ela mostra como é o negócio. Só que a gente, quando vai para a estrutura do marketing muito específico, você vê marketing, publicidade, branding. Uhum. As coisas estão se separando para ficar especialistas. Uhum. Por quê? O consumo da informação no volume que vem é tão forte e tão rápido e tão célere, e a resposta precisa ser tão rápida que você precisa receber, canalizar e distribuir. Você não pode ficar mais acompanhando agora toda a raiz, toda essa estrutura de planejamento e de estratégia. Você precisa resolver uma parte rápida e jogar para o cara. Para o outro, para outro, para outro. Isso setorizado, só que isso, nas maiores organizações, isso virou várias empresas. É uma combinação de empresas para atender um propósito. Isso é interessante, é como se fosse uma crença fragmentada, com vários stakeholders, várias pessoas que vão participando, e a complexidade de você conseguir fazer com que essas pessoas acreditem. Vou dar um exemplo. Você acabou de ser contratado para ser o diretor de marketing, né? O CMO de uma multinacional, por exemplo. Uhum. Você acabou de entrar lá, obviamente você vai ter um período de adaptação, entender a história da empresa, os objetivos, os números, se debruçar sobre isso. Isso leva um tempo. E você vai ter uma equipe que já está trabalhando ali há 10 anos, 20 anos, etc. Então você vai ter duas opções, ou dar continuidade à narrativa ou trazer novas propostas de narrativa, né? Quando você vem de um rebranding, um marketing diferenciado. E tem tudo, acima de tudo isso também tem a questão da criatividade, né? Muita gente acha que a criatividade é algo exclusivo do publicitário e acha que é um dom, né? Eu costumo falar que a criatividade é cega. A habilidade criativa é extraordinária. Mas a criatividade em si, ela é cega. Porque ela vem munida de inspiração, de insight. Se você não correlacionar isso a uma razão, não começar a ancorar ela, então, tipo, cara, os hips seriam os geniais do mundo. Eles resolveriam os problemas do mundo. Ela se perde de forma desestruturada, é isso que você quer dizer? Isso. Então, ela é, como na semiótica, quase que uma primeira idade. Você não explica a criatividade. Depois que você começa a explicar, você está dando forma a ela. Então, você precisa ancorar ela em objetos que vão, de fato, se materializar. A habilidade criativa é o oposto disso. A habilidade criativa é o tempo e resposta mais rápido. É como o sistema 1 e o sistema 2 do rápido e devagar. Sim, sim. Você adquire um repertório e naquele repertório você trabalha mais rápido, mas com um pensamento devagar. Equilibrado, menos ansioso. Racional, né, que ele chama, né, que nós chamamos de pensamento racional. Então, criatividade não é um dom. Não. Você não nasce com... Não. Você não é mais especial do que outra pessoa porque você se considera... Holisticamente, você pode acreditar nisso, mas é desenvolvido. Pode ser desenvolvido. Com técnicas e metodologias. Exato.
E assim, sou suspeito para falar, né? Mas eu conheço os trabalhos do João, são trabalhos assim excepcionais. E eu acho que o maior diferencial do João é que quando ele vai fazer um trabalho de marketing, até um processo de branding, uma marca, ou seja lá o que for, sempre você parte de uma narrativa. Sem a narrativa você nem consegue continuar. Cara, eu vou entregar meu ouro. Porque é para você. Para o público, é porque é uma conversa sempre neuro e marketing de uma forma mais profunda possível. Então, mas quem acompanha você, acompanha a sua trajetória. Então, tipo assim, por ser você, vai para todo mundo. Cara, é o seguinte, existe uma coisa muito óbvia. Primeira coisa que eu penso em qualquer projeto, em qualquer coisa, em qualquer estratégia. Pessoas, processos, sucesso. O que é que as pessoas esperam quando contratar alguém assim? O sucesso. O que é que as pessoas esperam na hora de comprar alguma coisa muito estimada? O sucesso dessa coisa estimada. Então as pessoas estão na busca sempre pelo sucesso. E elas negligenciam o processo e as pessoas. Se eu entro numa empresa, primeiro eu preciso reconhecer as pessoas. Eu vou usar a SWOT para reconhecer essas pessoas. Agora eu vou fazer o processo. Aí já é outra metodologia. Quando eu for para o sucesso, ele é o resultado dessa combinação. Eu não posso garantir sucesso. Eu tenho que trabalhar o sucesso daquele desafio. Sim, sim. Sensacional essa dica. Então, como é o seu processo criativo? Vamos lá, você acabou de ser contratado para fazer Você quer saber como surgiu a Tok Tok? Sim, quero. Eu tava com dor de barriga, cara. E aí do nada eu, knock knock, who's there? Sim. Mandei uma mensagem pra minha sócia e fez, muda. Antes era good to great, G2G. Tok Tok. Por quê? Os dados que a gente consegue favorecer para quem vai olhar aquela dashboard, aqueles dados são tão ricos e capilares que você diz, eu não sabia que tinha isso atrás da porta. Boa. Entende? É literalmente toque. Quem é, né? Quem é? A configuração desse logotipo é uma porta fechada. A gente tem toque, uma porta e toque. Nessa sequência visual. E ela está fechada. Você só abre se você tiver acesso ao sistema. Então, todo o contexto, cara, esse é o meu processo criativo. Sensacional. No ponto da abstração, onde eu estava passando por uma necessidade fisiológica, great, é isso. Mas você tinha o quê? O repertório. O repertório, né, como o próprio Kahneman fala, é o sistema 1, ele já está lá. E como é que você conquista esse seu repertório? O que você consome? Exato. É aí onde você deve empregar e investir a maior parte do seu tempo. Não é no foco, no job to be done. Não é aí. Esse aí você vai resolver. De qualquer forma. Se vai madrugar, se vai ser rápido, se vai ser devagar, não importa. Você vai ter que resolver. Se você não resolver, vai ser outra pessoa e essa sequência não tem fim. Mas você precisa empregar nas experiências, não no consumo. O consumo vai ajudar, vai amadurecer as suas experiências. Mas não é diretamente no consumo. Para o profissional, principalmente, porque ele vai induzir consumo, ele vai tentar induzir consumo. Ele vai tentar implantar uma crença. Então ele precisa ter muito mais narrativas. Exatamente. Vamos pegar um exemplo aí de um produto assim bem... A banana, né? Pronto, vamos pegar o exemplo da banana. Você pode ter uma banana aleatória no supermercado, sem etiqueta, sem nada, que você não sabe a origem dela, você não sabe de onde ela veio. Ou como eu morava na Europa, por exemplo, na Irlanda, todas as bananas são importadas. Nenhuma banana é produzida na Irlanda. Eles não têm nem condições de produzir isso. Então, todas as bananas vinham num plástico, embaladas. Algumas individualmente, inclusive. Não no cacho. Ou você podia comprar o cacho embalado. E todas elas tinham uma marca. Você sabia a origem. Você sabia que era de um país lá da Ásia. Ou você sabia, tinha uma etiqueta. Então, era um processo de abstração da própria banana, né? Cara, tem uma coisa muito engraçada dentro da banana em si. Eu li um artigo uma vez, navegando aí pelo ecossistema do terceiro setor, então a gente tem muita militância, tem muita, questões sociais. Ideologias. E aí, um dos artigos que eu li falava justamente sobre a banana, a cultura e o Brasil. Boa. Aí eu olhei assim e fiz, interessante, vamos ver. Quando eu comecei a olhar o negócio, a analogia foi muito prática e rápida.
disse assim, a banana é tropical. Geograficamente, ela está em ambientes tropicais. A Carmen Miranda colocou um cacho de frutas e a banana se destacava em sua penca na cabeça. Isso pulverizou no mundo. Virou um Naquela símbolo. época não existia tecnologia digital, mal existia os veículos analógicos. Virou um ícone, né? Virou um ícone mundial. Quando virou esse ícone mundial, que voltou à importação, hoje a gente tem a questão do racismo muito forte e velado muitas vezes. E aí era esse o contexto do artigo. Então, chamar um jogador brasileiro de macaco ou lançar banana para ele é uma coisa que está implícita no consciente daquele indivíduo. Não estou aqui julgando o correto ou o certo. Eu estou tentando entrar aqui no contexto neural da coisa. Do uso do símbolo, né? Do uso do símbolo. Uso do símbolo. Que pode ser para uma coisa boa. Positiva ou extremamente negativa. E como isso mudou ao longo da história, né? Exato. Então, tipo assim, olha que contexto. Então, lá na Irlanda, eu acredito que todos os logotipos traziam uma brasilidade, traziam um tropicalismo, traziam uma América do Sul. Então, por incrível que pareça, as bananas da Irlanda, especificamente, elas não vêm daqui, elas eram da Ásia. Mas assim, Era, tipo... no branding, ele traduzia isso? Você consegue lembrar? Não, mas como tem muito brasileiro morando na Irlanda, acho que é um dos países que mais tem brasileiros em proporção, né? Tem muita loja brasileira e talvez no caso específico da Irlanda, eles têm um certo preconceito com o brasileiro. Eles não têm aquela visão romantizada que outros países têm. Mas na Espanha tem. A Havaianas. Sim. Em Barcelona, você vai encontrar mais lojas da Havaianas por um preço até mais caro do que aqui no Brasil. E eu me surpreendi de eu ver os espanhóis utilizando nossa marca Havaianas com a bandeirinha do Brasil. Então, para eles, a Havaianas virou essa narrativa que você está falando, da coisa tropical, de praia, da brasilidade, né? Eu acho que com a Havaianas, pelo menos foi o que eu vi na Espanha, né? Na Inglaterra, acho difícil uma pessoa usar Havaianas naquele frio, inclusive, né? A gente tá com a imagem, né? Agora é o quê? Semiótica e é marketing. A Havaianas é marketing. É um marketing Exato. bem feito, né? É uma narrativa que foi construída. E engraçado, né? O paradoxo que agora que caiu a ficha aqui. Havaianas. Do Havaí, né? Exato. E todo mundo usa. E é uma marca brasileira, né? Que representa, digamos assim, a brasilidade. Mas o nome é Havaianas. Um comentário rápido sobre isso. O cara, o criativo master da Havaianas, sabe onde ele mora? No Havaí. É mesmo? É. Mas ele é brasileiro? Marcelo Serpa. E é o brasileiro? Do BDO. Sim, Exato. sim, o Marcelo Serpa. Então, tipo assim, cara, é um contexto de semiótica e semântica que se a gente for lá no fundo da raiz, na estrutura, aquele cara, o profissional de marketing e para trás do profissional de marketing. Onde o cara tá? Ele só trabalha para essa conta hoje em dia. Poxa. E como ele conseguiu, né, construir essa narrativa como publicitário, né? Até em outro podcast eu falei aqui, acho que foi com a Andrelli, ela me perguntou, né, qual a sua marca assim, favorita? Não favorita em termos que eu sou fã ou que eu fico defendendo ferrenhamente, mas favorita na observação técnica do marketing em termos de sucesso, né? Aí eu falo, é o clichê, a Apple. Mas por que a Apple? Porque ela conseguiu esse patamar de abstração, de narrativa tão alto que você discutir com o Apple maníaco é como discutir com uma pessoa política partidária, digamos assim. Briga, a pessoa vai atingir o emocional dela. Qualquer argumento técnico que você coloque ali, ela não vai aceitar, né? Então ela virou uma marca que está no mesmo patamar de time de futebol, de partido político e de religião. Ela conseguiu se colocar nesse mesmo patamar. Enquanto empresa, isso tem uma metodologia. Mas aí a gente vai precisar de muito mais tempo para que isso fique bem claro. Mas... Ou o pessoal seguir você, né? e ver aos poucos aí você soltando os seus segredos. É bem provável, é bem provável. Mas isso basicamente, você vai compreender bem, é o sprint. Tá? É a jornada de sprint. Você tem 4 quarters, quadrimestres. Trimestre, no caso, né? No Brasil. Então você tem o primeiro quarter, você vai trabalhar uma parte. O segundo quarter, você vai outra parte do objetivo. Terceiro, a outra parte. No quarto, você não faz mais nada, você tenta juntar todos eles. Aí você antecipou o primeiro quarter do ano seguinte. No segundo, você bota 2 em 1. No terceiro, você já vai para o próximo ano. Boa. E assim, entendeu? Você liga a máquina
de antecipação a tudo. O marketing hoje é de quem consegue se antecipar e aproveitar o timing do que está acontecendo. E manter a ansiedade no tempo presente. Porque vários produtos da Apple foram descontinuados lá atrás. Uhum. Tipo, o iPhone, por exemplo, já existia tecnologia touchscreen no iPod. A Apple lançou tipo um telefone de mesas de reunião para tipo grandes corporações e tal, não sei o quê, como se fosse um Palm Top. O Palm Top vem da Apple. Sim, que foi um desastre na época. Então, né? aí a gente tem uma sequência de produtos descontinuados para o sucesso daquilo que vai se aperfeiçoando e vai continuando na jornada social, né? Da necessidade do consumo. Aí Então o objetivo da Apple também gosto manter muito. o desejo. Por isso que é a maçã, né? Manter. A então, tentação. assim, todos os esforços deles não são para criar produtos revolucionários mais. Eles agora estão numa zona de conforto, entre aspas, que o foco é tipo a Coca-Cola. É manter, não é isso? Manter o fluxo da mensagem. A Coca-Cola mantém isso há quantos anos? Uma centena de anos, né? Exato. Mais de uma centena de anos. Mas mesmo com esse conhecimento, Arthur, aplicá-lo leva tempo. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E exige o quê? Como você falou. Constância. E pessoas. E processos. Porque a gente está falando de crenças. Crenças só existem, né? Eu falo, inclusive, lá no Aprofundamento, quando eu falo sobre memes. O que são os memes? São as ideias compartilhadas que existem apenas e unicamente em cérebros humanos. Elas não existem na realidade. Elas são micronarrativas que podem construir grandes... que ele chama, o Dawkins ele chama de memeplexo. Memeplexos são os grandes conjuntos de memes, que são essas pequenas narrativas, né? E o que são os memes? É aquilo que você transmite igual um vírus para outra pessoa. É você contagia as pessoas, né? Tem um livro que eu recomendo para vocês, não trouxe ele aqui, chamado Contágio, Poxa, me esqueci o nome do autor. Contágio. Dá uma pesquisada nesse livro. Vai mudar radicalmente a forma como você enxerga essa questão da transmissão das ideias e da comunicação. E, literalmente é igual um vírus, né? Você chega ali e contamina. Como é que você contamina o seu amigo dizendo, rapaz, eu comprei o iPhone 15, cara. E esse iPhone 15 é 1000 vezes melhor. Você já contaminou a outra pessoa. Você agiu como a mídia gratuita da própria Apple, digamos assim, ou seja lá qual for. Por isso que o boca a boca continua sendo, dentro da publicidade, um dos veículos mais eficientes. Não, é o objetivo de toda a publicidade. É cair nessa malha. Porque aí isso só dá estrutura e economiza. Economiza um investimento absurdo na tentativa de você estar empurrando essa mensagem. Tem uma coisa, pegando esse gancho, a propaganda é a alma do negócio. Isso nunca existiu, não é alma. O negócio não tem alma, irmão. Foi alguém que tentou justificar a narrativa do comércio publicitário. Uhum. Tipo, então, assim, imagina, a associação de publicitários disseram, a gente não vai conseguir se manter se a gente continuar assim. As nossas ideias não se mantêm. A publicidade é a alma do negócio. Pronto, aí botou na cabeça dos empreendedores, eles acreditaram naquilo, mas foi se construindo mais robustez para negócios. Então, hoje você tem numa estrutura de uma agência de publicidade de alto desempenho, uma worldwide, você tem economistas, você tem cientistas, você tem uma sequência de cadeias para dar subsídio àquela ponta que, tipo, não é criatividade. Criatividade é uma habilidade. Entendeu? Então, hoje é muito mais seguro. E aí, obviamente, isso são grandes orçamentos. Então, a pessoa que está ali no início da jornada, fazendo social media e tal, e olhando isso, dizendo, pô, quero muito trabalhar. A maioria das pessoas que trabalharam comigo como estagiários ou funcionários, hoje elas estão em outros mercados. Estão em São Paulo, estão em grandes corporações, estão vivendo uma outra vida. E estão vivendo essa realidade. Se eles estão enxergando o que está no esqueleto, na espinha dorsal, não sei, mas tipo, já estão no ecossistema. Isso é muito bom, cara. Você falou, a publicidade é a alma do negócio, né? É um meme, isso é um pra meme. mim é só uma arma. É um meme que foi propagado, né, durante muitos anos. Outro meme que fez um processo de quase lavagem cerebral, que eu diria, é Apaixonados por Carro como todo brasileiro. Quantos anos isso perdurou? Volkswagen. Os pais passando para os filhos, a importância de ter um automóvel, que hoje em dia o próprio contexto do mundo mudou em relação a isso, né? Não, você não precisa ter um carro. Exato. Você pode ter outros meios de... Dentro disso aí, vamos ver a semântica do objetivo da mensagem? Há anos é esse slogan. E aí vem essa campanha agora de inteligência artificial, com Elis Regina e sua filha. Sim, sim. Traduzindo exatamente o que você trouxe.
Então, tudo está muito implícito, cara. Quando você percebe a estrutura do negócio, fica fácil você decifrar qualquer coisa. Sensacional, João. Aqui é conversa infinita, tá, pessoal? Sempre que eu encontro com o João numa cafeteria, a gente marca de conversar 3 horas, 4 horas. Então, nunca é uma rapidinha. Para, infelizmente, finalizar o nosso podcast, mas aí vocês podem seguir o João, depois ele vai passar aqui as redes dele. Nosso ritual, como sempre, nosso cérebro, né? O João vai dar uma esfregada para ver o que é que vai sair de dentro. Vamos ver aqui. A frase. Cara, eu esperei muito por esse momento, foi tenso. Mas, eu diria o seguinte: só sei que nada sei e prefiro continuar não sabendo. A ignorância é uma bênção. Exato. Em muitos casos. Exato. E é uma oportunidade, né, pra gente, não ter certezas e razões e descobrir novas oportunidades, novos conhecimentos e tal. Eu gosto disso. O próprio Yuval falou isso, né, que a era da ignorância, o iluminismo, ele só surgiu a partir da ignorância, né? Ele era o ápice da ignorância. O ser humano, ele assumiu que não sabia de nada, na verdade, e que tinha que buscar as respostas. E o que move a humanidade não são as respostas. A crença. São as crenças e as perguntas também. As perguntas. Exato. Cara, queria te presentear aqui, só para contextualizar, isso aqui é uma obra-prima. Somos alagoanos, vivemos em uma sociedade que ensinou esse país muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, ele se chama Ninho de Cobras, tá? É de Ledo Ivo. Autor alagoano também, Autor alagoano, né? Que a gente tem aqui também uma ilustração de uma turma muito boa, né? Que eu admiro e eles nem sabem que eu admiro. Então, já no contexto semiótico da coisa, você vê que é uma sociedade inteira, janelas, pessoas e tal, como se fosse bairros, comunidades. Mas é uma cobra. E o que é que a cobra é? Venenosa. Esse é o primeiro podcast que eu ganho um presente. Não, mas aí eu com orgulho, principalmente por ser um autor alagoano. Lembrando, tá, pessoal? Nós aqui somos de Alagoas e a parte dos políticos que são conhecidos, nós temos Djavan, né? Nós temos Hermeto Pascoal, Ledo Ivo, Aurélio Buarque de Holanda. Então, nós temos aí também coisas... Exportamos... Zumbi. Temos muita coisa aí. Muita coisa. Zumbi, que recentemente tivemos o Dia da Consciência Negra, que é o principal representante dessa data, né? Correto. E é isso, pessoal. Assim, é sensacional. Eu espero que isso tenha mudado bastante a visão de vocês em relação ao marketing. Lá no livro Profundamente existe um capítulo específico sobre storytelling, contar histórias, criar narrativas, como funciona a crença no cérebro humano. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Deixa aquele like de verdade, aquele like honesto se você gostou e compartilha aí com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo Neuro e Marketing Podcast.